Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. É com uma grande satisfação que sempre, nesses momentos, convido a você a fazer parte de uma egrégora de energia, de uma egrégora que nos envolve com muito amor, com muita paz, com harmonia. Estamos num momento desafiador das nossas existências. Nós vemos o mundo ao redor em conflitos extremos. Nós vemos em nossa sociedade também muitas dificuldades. Estamos passando por momentos bem significativos e importantes. Esses momentos realmente são, digamos assim, expressivamente importantes no nosso processo de aprendizagem como espíritos que estamos aqui na matéria. Nós estamos sendo solicitados ao equilíbrio, estamos sendo solicitados ao amor, ao entendimento, ao perdão. Tomara tenhamos a capacidade interior de podermos superar, de podermos transcender a esses momentos bem significativos na nossa vida, como espíritos. O nosso trabalho dentro da nossa dinâmica de aprendizagem espiritual nos permite um desenvolvimento significativo. E é justamente nesse momento que precisamos avaliar muito bem a nossa trajetória, o que nós anelamos, o que nós desejamos. Tudo isso que nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida, não necessariamente uma questão de ordem material, mas sim de ordem de crescimento e conquista íntima, conquista pessoal. E aqui nós estamos, justamente no momento extremamente importante da nossa vida, justamente no momento significativo, para podermos trabalhar nesse sentido, trabalhar para que possamos ter harmonia, para que possamos ter sabedoria, que nós tenhamos a oportunidade de desenvolver recursos e habilidades para levarmos adiante os nossos aprendizados. Isso demanda de nós esforço e dedicação. Isso demanda de nós muitas noites de reflexão, para podermos compreender os motivos pelos quais talvez tenhamos aqui pedido, solicitado as experiências que nós vivemos. E esse pedido e essa solicitação não necessariamente seja consciente só. Nós também desejamos, de alguma maneira, e atraímos para o nosso caminho as experiências necessárias em função da nossa vibração, da nossa energia. E assim, quando nós atraímos determinadas situações, estas experiências que fomos atraídos por nós mesmos, ou que criamos em nossa vida, são elas que nos propiciam um entendimento e uma compreensão muito maior sobre nós mesmos. Desafios, problemas, situações mais significativas na nossa vida são oportunidades para que possamos verdadeiramente avançar na dimensão e nas profundezas do nosso ser. E assim nós estamos. Esse é o nosso trabalho, de vencermos o mundo. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar nessa expressão, eu venci o mundo? E aproveitando que nós estamos na Páscoa, nós podemos lembrar daquele que venceu o mundo verdadeiramente. Um espírito numa capacidade de luz, de entendimento, de compreensão, que trouxe para nós alguns ensinamentos extremamente significativos, principalmente sobre o caminho para atingirmos a paz e a harmonia. E o ingrediente necessário para isso, que é indispensável, é o amor. O amor numa dimensão que nós desconhecemos ainda.
O amor livre de paixões, o amor livre do nosso ego, o amor de alguma maneira vivido intensamente, de uma maneira desprendida, de uma maneira consciente. Assim viveu Jesus, nas experiências que ele trouxe. Se entregar no momento de vida do planeta Terra, naquele instante que ele viveu, há 2000 e alguns anos atrás, ele enfrentou uma barreira extremamente significativa de ignorância, de falta de compreensão, de imaturidade, de espíritos que viviam naquele momento, naquela região, onde, propositalmente, é claro, nasceu entre os judeus, que era um povo que, de alguma maneira, entendia, compreendia a existência de um Deus. Jesus veio trazer novas informações. Jesus veio trazer uma contribuição para que essas lições fossem, de alguma maneira, mais amplificadas, compreendidas e vividas por todos aqueles que, de alguma maneira, pudessem compreender aquilo que ele dizia. Evidentemente que ele enfrentou uma situação muito delicada de um povo que esperava egoicamente a sua libertação do jugo romano. E nós não falamos isso como uma crítica, falamos isso como uma condição daquele momento. E pessoas que estavam sofrendo, estavam realmente assim, sentindo-se invadidas, agredidas. E é claro que todos daqueles que vivem algum tipo de situação como essa, se quer ver livre daquele que causa essa situação. Isso é justo. Mas o que receberam como representante dessa voz divina? Um homem que falava de amor, que falava de compreensão, que falava de perdão, que falava de entendimento. Não era bem aquilo que queriam ouvir. E da mesma forma, essa mesma mensagem incomoda aqueles que também aprisionavam o povo judeu. Porque, na verdade, nós entendemos que naquele momento histórico, o povo romano dependia das suas conquistas, de invasões, da escravidão, da exploração. E essa era a razão de Roma ter muito poder. Então, como amar o inimigo? Como perdoar? Como dar a face, mais uma vez, a ser batida? Como entender essas lições no momento onde primava o domínio, a escravidão? Como entender isso? Onde eu precisava, de fato, trucidar o meu inimigo para tomar a sua cidade, tomar os seus bens e tomar pessoas que vivem naquela comunidade como escravos para serem vendidos, que passavam a ser produtos. Então era muito difícil entender isso num povo onde essas condições ou características já estavam enraizadas. Então Jesus ele veio estremecer os pilares das crenças e da forma de agir, de viver dessas pessoas naquele momento, naquelas comunidades. Evidente que aquilo que incomoda, o que nós fazemos com o que nos incomoda? Nós queremos tirar da nossa vida. Nós queremos apagar, nós queremos retirar caso não seja possível algum tipo de entendimento ou compreensão. Se você tem alguém na sua vida que te incomoda, você quer se ver longe. E se você é a pessoa que tem um certo poder, que tem uma certa condição de mando, seja o que for, se você é um chefe, por exemplo, você pode mandar essa pessoa embora do trabalho, porque o trabalho você quem manda, você é o chefe, ou você é a chefe. Então, nesse sentido, nós podemos ver que aqueles que tinham poder em mãos fizeram de tudo para calar essa voz, porque estava incomodando.
Eles não estavam esperando um homem trazendo bandeira branca, no nosso simbolismo, claro, do momento presente. Eles estavam, na verdade, esperando um general, os judeus, né? Estavam esperando um general para que pudesse ser feita uma revolução. Como esse Messias, que Jesus, que ele era entendido como Messias, ele não trazia essa informação, essa condição, evidentemente que não era o Messias esperado. E estava causando muito com a população. Porque ele fazia milagres, entre aspas, milagres, né? Nós entendemos hoje, pelo conhecimento dos Espíritos, que Jesus não fez milagres. Ele operou dentro das leis divinas, das leis naturais. Ele operou dentro das condições, efetivamente, que cada um também poderiam receber aquele tipo de interferência ou aquele tipo de ação de Jesus. As curas realizadas não foram para todos. E nem todos que foram curados continuaram sãos. Então nós podemos perceber que nesse assunto podemos estudar muitas coisas interessantes. Não sei se você conhece, mas os textos bíblicos da Igreja Ortodoxa da Etiópia, assim algumas pessoas já devem ter ouvido algum tipo de vídeo em relação a esse assunto, foi que baseou Mel Gibson quando ele produziu o filme sobre Jesus, falando sobre a história, sobre a saga de Jesus. E essa história, de alguma maneira, abala, toca, choca o mundo pelas cenas, principalmente, de brutalidade que Jesus foi submetido. E essa história eu mesmo ouvi do próprio Chico Xavier, que num encontro onde eu tive a oportunidade de participar, num grupo com ele conta desta noite, essa noite onde Jesus, que antecedeu a crucificação, onde os soldados romanos se revezavam para poder torturar Jesus e se cansavam de tanto bater nele. Veja, essa situação que nós podemos entender e compreender sobre a vida, a superação das questões de ordem material, é o que significa entendermos qual que é a função de estarmos aqui na vida presente. Vencer o mundo significa vencer os conceitos, os preconceitos, significa vencer as questões de ego que está dentro de nós. E nessa Bíblia etíope, o que existe de mensagem sobre chegar ao reino dos céus está ligada a vencer a si mesmo, que esse reino está dentro de cada um. Para nós, aqui dentro do Espiritismo, não é uma novidade, porque os Espíritos trazem isso, trazem essa informação, trazem essa importância. Essa ligação com Deus não depende de um sacerdote, não depende de um intermediário, não depende de alguém que me represente perante Deus, mas sim nós diretamente com a espiritualidade, porque os amigos espirituais são os mensageiros de Deus, que de alguma maneira também estão no processo de crescimento e aprendizado, que nos amparam. Se nós estivermos com desejo verdadeiramente muito forte, se estivermos imbuídos da vontade de vencermos a nós mesmos, nós venceremos o mundo. Só que quais são as nossas dificuldades? Exatamente em cima do que os outros pensam, exatamente em cima do que eu desejo, quero que seja da minha maneira, em cima daquilo que eu gostaria que fosse. Aí eu queria ter esse relacionamento com tal pessoa, a pessoa não quer, e aí eu fico lá me martirizando por isso. As nossas dificuldades de entendimento dos nossos comportamentos equivocados que nos levam à mágoa, magoamos pessoas, somos magoados pelas nossas próprias atitudes, ou somos magoados pelas atitudes das pessoas, e isso fica encravado na nossa alma. A dificuldade de entendermos a partida de entes queridos para a espiritualidade, de nós não sabermos lidar diretamente com isso na prática, que existem muitas pessoas que conhecem muito sobre o assunto espiritualidade, mas na hora de praticar não tem
a maturidade para poder colocar o que sabe em prática. E é para isso que nós estamos aqui, para vivermos experiências e colocarmos o que existe no nosso campo de conhecimento, seja ele mais avantajado ou não, em prática. De vivermos as lições que Jesus nos propõe viver, do entendimento, da compreensão, do perdão. Então, isso não é uma tarefa simples, é uma tarefa difícil, extremamente difícil para nós, que somos ainda espíritos arrogantes, ignorantes. Nós temos muito que avançar em termos de conhecimento sobre nós, sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre como as coisas funcionam. Precisamos muito aprender sobre o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas reações, os nossos verdadeiros desejos. Porque não adianta irmos à igreja, às igrejas, aos centros espíritas, aos terreiros de Umbanda, às mesquitas, aos templos. Não adianta ir lá ter um comportamento, ir lá ter uma atitude reverente a tudo aquilo que é praticado, de estudar, de entender, de saber, mas das portas para fora de tais locais respeitados, importantes para podermos viver e aprender, das portas para fora nós não somos a mesma pessoa. Então nós precisamos compreender que a congruência ou a incongruência daquilo que nós estamos vivendo e fazendo em nossas vidas. A Páscoa representando uma ressurreição, a volta de Jesus após a morte, ele estava trazendo uma mensagem fantástica, dizendo: a parte material não é a mais importante. É importante enquanto nós estamos aqui para cuidar da parte material, mas não é ela a mais importante sobre nós. Porque nós sairemos da parte material, nosso próprio corpo é emprestado, estamos aqui como usufrutuários de bens, de valores do corpo, que o tempo passa e vamos envelhecendo e perdendo a nossa capacidade de juventude. Isso é uma questão de observação. Mas e na prática? Vamos fazer desta Páscoa um momento de reflexão, momento para podermos compreender e entender que aquilo que chega para nós não é por acaso, e se as dificuldades batem à sua porta, agradeça pela dificuldade, porque é um momento onde você tem de poder expurgar de você aquilo que não serve mais, de poder fazer uma limpeza em você, uma transformação interior e pessoal, para que você possa vencer o mundo. Para que no momento em que tivermos a oportunidade de sairmos do corpo material, termos sim um momento esplendoroso, maravilhoso, do encontro com amigos da luz, do encontro com a nossa própria consciência, que de alguma maneira nós podemos ter sim nos equivocado muito ao longo da nossa trajetória material, termos cometido atos que talvez hoje você faça: nossa, por que eu fiz tal atitude? Por que eu tomei aquela decisão? Mas sempre é tempo de avaliarmos, de repensarmos, de trabalharmos, de propormos para nós mesmos mudanças importantes. Isto é vencer o mundo. Que nessa Páscoa possamos renascer em entendimento e compreensão, só que na prática, no nosso dia a dia, na forma como nós lidamos com aquilo que está nesse momento no nosso caminho. Que o nosso querido amigo Jesus, sempre presente, nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos auxilie nessa nossa jornada. Com muita paz, com muito amor e uma boa Páscoa e uma boa reflexão para podermos vencer o mundo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Um grande abraço, Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, e até nosso próximo encontro.